Meus amigos, esse bloco agora é de uma parte de esporte, onde eu vou exibir uma entrevista que eu fiz no dia da visita do Centro de Treinamento do Paysandu, com o doutor Ricardo, que é um desembargador do Tribunal do Trabalho lá do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo, desembargador, o doutor Maurício Correia, advogado do Vasco da Gama, eles falando dos avanços que o Paysandu vem tendo. Vamos à conversa que eu tive lá no centro de treinamento do Paysandu, na área do centro, com esses dois homens da área jurídica do futebol brasileiro. Acompanhe. Doutor Alexandre Pires, tudo bom? Tudo bem, Matheus? Eu vi o pai dele jogar bola. Na verdade, quando eu era repórter, né? Que hoje eu estou voltando só para segurar a aposentadoria, mas o pai dele já era jogador do Paysandu e dos melhores, o patrulheiro, e hoje você está jogando no campo jurídico. Isso, a gente está fazendo esse trabalho fora de campo, né? Não deu certo dentro de campo, a gente atualmente faz esse trabalho fora de campo e a gente vem aí aos poucos com a ajuda de vários companheiros aí do jurídico, o doutor Maciel, doutor Leônidas Barros, doutor Márcio Tuma, e a gente vem aí aos poucos, doutor Bruno Castro, né? E a gente vem aí aos poucos aí saneando essas dívidas do Paysandu, claro, com a ajuda do executivo, sim. Né? Que vem pagando os salários em dias. E que bom, o executivo é comandado por um advogado. Sim, isso é importante. Desde o Vandir, que na verdade os salários vêm sendo mantidos em dias, os encargos sociais, e não vem surgindo novo passivo. E não surgindo novo passivo, o Paysandu vem pagando aí com muita dificuldade, assim como qualquer clube do Brasil, mas vem pagando e aos poucos a gente vem transformando o clube aí mais tranquilo, com um trabalho mais tranquilo e pronto para o futuro. E esse intercâmbio nacional em várias esferas da área do direito é fundamental, né? Nós temos aqui o doutor Maurício Correia da Veiga, do Vasco da Gama. Sou diretor jurídico do Vasco da Gama, faço advocacia trabalhista do São Paulo Futebol Clube também, e uma advocacia lá em Brasília, então, principalmente no Tribunal Superior do Trabalho, e a gente vê quais são as dificuldades que os clubes enfrentam no Brasil inteiro, e talvez hoje a questão da dívida trabalhista seja o maior problema de todos os clubes. Então o Paysandu está de parabéns porque conseguiu solucionar um problema, e o que é principal, ele tem uma previsão no futuro muito próximo de liquidar essas dívidas, o que não é uma realidade dos clubes brasileiros. Isso eu posso falar com tranquilidade porque tenho visto todos os clubes de norte a sul, de leste a oeste. O grande problema são as dívidas trabalhistas, porque alguns tribunais do trabalho, por exemplo, adotam um sistema da execução concentrada. O que é isso? As execuções trabalhistas vão para uma vara específica que vai ser responsável por coordenar o pagamento desses débitos. Então, determinado percentual da receita dos clubes vai ser bloqueado naquela vara e a vara vai fazendo os pagamentos dos credores. Com isso, há benefícios para todos os lados. Primeiro, o clube sabe quanto que ele vai pagar por mês, e o credor, seja o atleta ou seja o ex-empregado daquele clube, ele sabe que vai receber o seu crédito, de forma parcelada, evidente, mas ele sabe que vai receber o seu crédito, inclusive quanto que ele vai receber por mês. Agora, isso não acontece em todas as unidades da federação, o que é um problema, essa falta dessa coesão. Esse sistema das execuções concentradas é algo muito salutar que deve ser implementado. Então, na minha prática, no meu dia a dia, na minha vivência, o que eu vejo é que as dívidas trabalhistas são um grande problema. E hoje, atualmente, com a Lei 13.155, que é a lei que institui a responsabilidade fiscal no esporte, conhecida ali como Profut, a falta de pagamento dos direitos trabalhistas, né, dos atletas, pode inclusive ser algo que pode provocar o rebaixamento de um clube. Então é muito importante esse saneamento, e aqui para mim foi uma grata surpresa estar aqui hoje, ver que existem clubes que têm essa preocupação, essa responsabilidade social de você manter esse equilíbrio, pagar seus salários em dia e pensar no futuro, né? Esse centro de treinamento aqui demonstra isso, que é você pensar adiante, o legado que você vai deixar. Aquela mentalidade de que pagar dívida não ganha campeonato, isso acabou. Estamos vivendo um novo momento. O Vasco da Gama, dos clubes cariocas, deixa eu ver, mantém o seu estádio ainda, né? Exatamente. O Vasco da Gama, ele tem uma história que se confunde até com a própria história do futebol aqui no Brasil, né?
No Rio de Janeiro, o Vasco foi o primeiro a ter ali um estádio competitivo, o estádio de São Januário, até 1950, na inauguração do Maracanã, era o maior estádio da América do Sul. E foi construído graças à união de esforços daquelas pessoas, dos descendentes de portugueses que se cotizaram para construir o estádio. Por que eles fizeram isso? Porque foram ameaçados de não disputar o campeonato estadual da época pelo fato de não ter estádio. Chegaram e construíram um estádio. Então o Vasco foi um time que veio ali de uma forma de possibilitar a harmonia entre todas as pessoas, numa época em que o futebol era praticado só pela elite, por descendentes de imigrantes ingleses. O Vasco tinha no seu elenco negros, que não era admitido no futebol. Havia uma discriminação não velada, uma discriminação direta. E o Vasco, ele permitiu isso. Ele admitiu essas pessoas no seu elenco, os operários, os trabalhadores. Foi inovador e foi algo pioneiro. E ele sofreu represálias por conta disso. Inclusive, foi ameaçado de expulsão do campeonato na época. E a condição seria, olha, você tem que demitir do seu elenco as pessoas que não têm condição moral de disputar o Campeonato Carioca. Veja isso. E quem eram esses jogadores? Eram 12 jogadores, os negros, os operários, aqueles humildes. E o Vasco não admitiu isso. Então é nesse momento que surge, né, essa quebra desse paradigma. E o futebol, ele tem isso. Essa virtude graciosa ali de unir culturas, raças, povos, porque a linguagem da bola, ela é universal. Então o Vasco tem essa história. Infelizmente passa por um momento ali conturbado, mas que vai voltar aos seus dias de glória e já está voltando. E eu vendo aqui, quando o doutor Marcel me disse, desembargador do TRT, do Surte, gente, é coisa séria, que bom, é bom sinal isso, né? Porque era um trabalho, você me desculpe, doutor, mas era um trabalho que os clubes davam para os tribunais de justiça, que era um negócio sério. Muito bom. Bom dia a todos. Eu, na verdade, sou desembargador aposentado, já faz 3 anos, né? Hoje sou advogado, colega do Dr. Maurício na Academia Nacional de Direito Esportivo, e por isso que nós estamos aqui, e nesse congresso promovido pela Escola Judicial do TRT. Eu estou muito encantado com o que eu estou vendo desde ontem aqui com a organização do Paysandu, e eu estava dizendo para um outro colega seu que há muitos investimentos que podem ser feitos no futebol, e muitos foram feitos ao longo dessas décadas, e em função de investimentos feitos de forma errada ou de forma apressada ou de forma inconsequente é que o futebol vive a crise que vive hoje, né? E o Paysandu é um dos poucos clubes que fez um investimento, primeiro, o investimento correto que precisa ser feito, que é o investimento em gestão, né? Sem uma gestão responsável não adianta injetar dinheiro no clube, porque isso vai fazer dívida para a próxima gestão pagar, que é o que acontece sistematicamente na grande maioria dos clubes, né? As diretorias contratam irresponsavelmente, extrapolam os orçamentos irresponsavelmente e deixam para a gestão seguinte pagar. Isso é uma bola de neve, depois vem renegociação, vem o ato da execução trabalhista, que é importante, vem o Profut com parcelamento, que é importante, mas não adianta parcelar essas dívidas se não se estancar a formação de novas dívidas, não é mesmo? E é o que vai acontecer com os clubes que não investirem com o Paysandu em gestão, né? E outro fato que me preocupa, eu estava conversando ontem com os colegas, com o Dr. Maurício, que dentre os projetos de lei que estão sendo gestados no Legislativo, no Senado e na Câmara, acaba de ser apresentado um projeto da Câmara que me parece vai criar um problema muito grande para os clubes de estatura média, como o Paysandu, e muito mais ainda para os clubes pequenos. Por quê? Porque segundo esse projeto, esses clubes que pagam uma remuneração de até R$33 mil vão obrigatoriamente ter que contratar os atletas mediante contrato especial de trabalho desportivo, ou seja, mediante relação de emprego. E os atletas que tiverem remuneração acima de R$33 mil serão admitidos pela forma de contrato de prestação de serviço, ou seja, sem os encargos trabalhistas. Então imagina, quando deveria ser exatamente o contrário, os clubes médios e pequenos deviam ser desonerados dos encargos para que eles pudessem se tornar grandes, né? O projeto de lei apresentado dá um favorecimento enorme para os grandes clubes, eu acho que deve ter sido essa a influência, né? Aumenta este fosso, essa distância entre os clubes pequenos e médios e os grandes. Além da questão da, me parece flagrante, inconstitucionalidade, quando tu proíbe o reconhecimento de uma relação de emprego. Esse é um assunto que ainda não veio a público, ele vai ser debatido, mas ele é realmente, me parece, preocupante.
Não, e me permita só, quando a gente vê o país envolto numa crise como essa, e o futebol não é diferente, onde há carência de mercado de trabalho e há, inclusive, incentivos para micro, e o futebol também tem os seus micros, né? Que precisam desse tipo de incentivo. Evidente, eu acho que a proposta que mereceria estudo, e nós já tivemos a oportunidade até de escrever sobre isso, seria criar uma espécie de simples no futebol. Né? Ou seja, aqueles contratos até uma remuneração X, que poderia ser esse mesmo patamar, teria obrigações menores. Uma espécie de escalonamento, como é na faixa do imposto de renda. Quem recebe menos, paga menos imposto de renda. Quem recebe mais, paga mais. A alíquota é maior. Ora, a proposta é exatamente o contrário. Né? O clube que tem capacidade de pagar mais salário, ele tem mais facilidade, ou seja, a tendência é o clube grande se tornar mais grande e o clube pequeno se tornar menor. Isso me parece que vai na contramão de uma coisa que é importantíssima no mundo desportivo, que é o equilíbrio das competições. Sem competições equilibradas, nós não temos atratividade no negócio, no business de futebol. Olha aí a NBA. A NBA faz exatamente o contrário. No início da temporada, os clubes ranqueados lá embaixo da tabela, eles têm favorecimento na contratação de atletas. Para quê? Para que eles possam se tornar maiores e para que a competição se mantenha equilibrada. O Goiás tentou fazer isso, né? A Federação de Goiás, né, tentou fazer alguma coisa. Há federações que auxiliam os clubes menores justamente para que eles se tornem mais competitivos. E um outro aspecto, esse papo ia longe, viu? Apesar de eu não conhecer o domínio da área jurídica, mas é só olhando o contexto nacional. Hoje fala-se muito, né? Academia, faculdade, claro, é muito importante estudar, mas hoje já se fala no ensino profissionalizante no nível médio, mas existe uma carreira que ela não passa obrigatoriamente pela academia, pode ser depois, como foi o caso do Edson, um jogador que brilhou no Paysandu dos anos 60, parou com 31, fez vestibular, já se aposentou como advogado, mas essa não é a regra geral. É uma das, talvez a maior mão de obra empírica que o povo brasileiro tem, é jogador de futebol. E sem apoio de alguém do simples, vamos assim dizer, como é que vai se criar oportunidades até chegar a um grande clube como o Paysandu? E também me parece que falta investimento na formação de dirigentes de futebol, né? Porque até pouco tempo atrás o dirigente de futebol era um torcedor, era um apaixonado, era um fanático do clube que chegou a presidente, chegou a diretor, né? Mas hoje me parece que está vendo essa consciência, e o Paysandu é exemplo disso, né? O Paysandu é exemplo, quer dizer, tem que ser dirigente de futebol aquele que tem formação técnica, que se preparou para isso, né? Quer dizer, dirigente dirige, torcedor torce. Tem um colega que diz, e conselheiro aconselha, né? Quando nós misturamos as coisas é um problema, porque há determinadas atitudes que o dirigente tem que tomar que às vezes até é imediatamente antipática à torcida. Mas ele está pensando a médio e a longo prazo no clube. Eu acho que o Paysandu passou por isso, em alguns aspectos, né? E isso é uma coisa que é fundamental para a evolução do futebol, investir na gestão.